Quero convidá-los a abrir as Escrituras. Eu quero hoje fazer a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler dos versos 31 ao 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 31 ao 40. Está escrito: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, o pano de fundo dessa passagem aqui é mais uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel é o povo de Deus na Bíblia. E dessa vez os filisteus trouxeram um reforço, um gigante chamado Golias, que era da cidade de Gate. Isso tudo nós podemos ler a partir do versículo 1 desse mesmo capítulo 17. E esse Golias era um homem de grande estatura, né? No verso 4, por exemplo, diz que a altura dele era de 6 côvados e 1 palmo. Um côvado, para os irmãos terem uma ideia, era cerca de meio metro. É a medida entre o punho e o cotovelo. Dá uns 45 centímetros, a gente arredonda para meio metro, para facilitar a conta. E 1 palmo é a metade de um côvado. Então, se você multiplicar aí, dá um homem de quase 3 metros de altura. No verso 5 diz que a couraça da sua armadura pesava 5.000 ciclos de bronze. Isso dá quase 60 quilos. E no verso 5, a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Isso dá quase 7 quilos. Daí os irmãos podem ver que Davi tinha pela frente um grande problema, um grande desafio. E ele, por sua vez, era um menino, né? O texto diz aqui, no verso 12, que o pai de Davi, que se chamava Jessé, tinha 8 filhos. E Davi era o mais moço, conforme diz aí no verso 14. Davi não era nem apto a se alistar no exército, né? Os seus 3 irmãos mais velhos que estavam ali na luta. E o pai de Davi pediu que ele fosse levar lá um lanche, né? Uma marmita para os irmãos. E quando Davi chega no fronte de batalha, os soldados de Israel estavam todos escondidos e aquele gigante estava ali afrontando o povo. Aquele gigante, todo dia, ele chegava à frente do exército de Israel e desafiava alguém a lutar com ele. E olha o que Davi diz no verso 26, na segunda parte. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, um garotinho, mas que já tinha muita experiência com Deus, conforme nós lemos nesse texto que usamos inicialmente,
Ele tomava conta das ovelhas de seu pai, talvez aquele serviço subalterno, que sobrava para o mais novinho, e ele chegou a defender as ovelhas do pai contra um leão e contra um urso. E Davi, então, era um menino corajoso e que certamente tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ele considerou aquela afronta do gigante Golias uma afronta ao próprio Deus vivo. Ele dizia, esse incircunciso, ou seja, esse homem que não tem uma aliança com Deus, ele não pode afrontar assim o exército do Senhor. Ele então se dispõe a lutar contra o gigante. Ele vai ao rei Saul. O rei, em princípio, não queria deixar, porque seria uma luta desigual, mas Davi, insistindo muito, ele permite, empresta uma armadura dele para Davi, mas quando veste, não cabe. Essa, inclusive, é uma lição para nós, né? Abrindo um parênteses aqui, a armadura de Saul não serve para Davi, né? Nas lutas da vida, cada um tem que ter sua própria armadura, suas próprias armas. E Davi, então, se livrou daquelas armas, desceu a luta, e o verso 40 diz que ele pegou o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e então foi se chegando ao filisteu. E baseado nesse texto, especificamente nesse verso 40, eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Os irmãos notem que Davi, o tempo todo, ele diz que ele vai contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Isso está aí explicitamente no verso 45 desse capítulo 17 de 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No entanto, mesmo declarando isso e crendo nisso, Davi toma uma atitude que nos ensina algumas lições nesse texto. E essa lição a gente tira do fato dele ter apanhado no ribeiro 5 pedras. A primeira lição que nós aprendemos com isso é: não é errado ser prevenido. Lá na minha terra, em Passa Três, a gente ouvia muito o ditado, né? Um homem prevenido vale por 2. Eu não sei porquê, nos nossos arraiais, no nosso meio, ser precavido é sinônimo de não ter fé. As pessoas dizem, né, às vezes direta e às vezes indiretamente, que se nós acreditamos em Deus, não temos que fazer conta, não temos que fazer economia, não temos que ter seguro, nós devemos confiar em Deus e pronto. Só que isso é completamente dissociado das verdades bíblicas. A Bíblia diz o tempo todo que nós devemos confiar em Deus e também fazer a nossa parte. Por exemplo, na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 14, de 28 a 30, Jesus ensina que quando alguém vai construir uma torre, tem que se assentar primeiro e calcular para ver se tem o dinheiro para terminar. Senão ele vai parar a obra no meio, as pessoas vão passar, vão ver aquela obra inacabada e vão zombar do construtor, dizendo que ele começou e não conseguiu terminar. Isso é o quê? Planejamento. Nós não podemos, porque confiamos em Deus e cremos que Deus vai nos dar vitória, sair fazendo despesa sem fazer conta. Nós cristãos temos que ter orçamento doméstico, temos que contabilizar entradas e saídas, senão vamos ficar tão enrolados como qualquer um que não faz conta, né? A Bíblia diz também, lá no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Claro, se Deus não agir, nossos recursos apenas são insuficientes. Mas aqui a Bíblia não diz que é para tirar o sentinela e deixar que Deus faz tudo, né? A gente, quando se recolhe em casa, a gente não tranca a porta, não fecha as janelas, nós não temos grades na nossa casa, né? Nós não trancamos o carro quando estacionamos ele na rua, nós não fazemos seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida. Isso não é falta de fé, isso é aquilo que nos compete fazer. Agora, nós temos consciência de que se a boa mão de Deus não estiver sobre nós para nos abençoar, nada disso vai ser suficiente. A gente vai ter prejuízo com tudo isso. Então, Davi, ele cria que Deus estava com ele. Ele estava indo contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele não pega uma pedra. Ele pega 5 pedras. Alguém poderia dizer, mas isso é falta de fé.
Se ele pega 5 pedras, ele não está crendo que Deus vai dar vitória para ele. Nada disso. Davi, que já tinha matado o leão, matado o urso, e que ia contra aquele gigante de 3 metros, em nome do Senhor, ele fez a parte dele, tomando as devidas precauções. Então isso nos ensina que o cristão deve ser prevenido também. Não é errado ser prevenido. Não é falta de fé ser prevenido. Nós deveríamos planejar melhor nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos materiais. E assim nós poderemos ter uma qualidade de vida muito melhor. Senão a Bíblia diz que isso é tentar Deus. Vocês vão ver lá em Mateus capítulo 4, que o diabo levou Jesus no alto do templo e disse, pula aí e ora a Deus para ele não deixar você cair lá embaixo. O que Jesus responde? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, há aquela parte que nos cabe. Não é errado ser precavido. A segunda coisa que nós aprendemos com esse ato de Davi é que não é fraqueza se admitir que pode errar. Davi pegou 5 pedras porque ele sabia que poderia errar primeiro. Ele não precisou, né? Está escrito aí no verso 49 desse texto que ele pegou uma pedra e atirou e a pedra feriu o gigante na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então, Davi, com uma pedra apenas, ele acertou e matou o gigante. Claro que não foi a força da pedra, né? O poder daquele estilingue, né? A funda era como se fosse um estilingue, uma tiradeira. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e foi o poder de Deus que derrubou aquele gigante. Então, mesmo ele crendo em Deus e tendo usado apenas uma pedra, ele tinha mais 4 de reserva, porque ele admitiu a possibilidade do erro. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar de pé, olhe, não caia. Todos nós devemos admitir a possibilidade do erro. E quanto mais a gente admitir a possibilidade do erro, menos a gente vai errar. Quase a totalidade das pessoas que morrem afogadas são as pessoas que sabem nadar, e alguns acham que nadam muito bem. Aí abusa, né? E aquele que não sabe nadar, não põe nem o pé na água, né? Fica de longe. Esse não vai morrer afogado. Nós temos um exemplo clássico do apóstolo Pedro, né? Lá em Lucas, capítulo 22, de 54 a 62, Jesus chegou para Pedro e disse, olha, tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. A ruim é que o diabo requisitou você para te tentar, para te peneirar, né? E eu deixei. A boa é que eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, ao invés de dizer para Jesus assim, poxa, Senhor, segura na minha mão, tem misericórdia, eu sou fraco, eu dependo do Senhor. Se o Senhor me deixar sozinho com o inimigo, eu não vou conseguir resistir. Não, o que Pedro faz? Pedro não admite a possibilidade do erro. Ele diz, eu jamais te negarei. Ainda que todos esses aí te neguem, eu jamais. O galo não tinha nem cantado e Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, não é? É o que acontece quando nós não admitimos que somos falhos e que podemos errar. A Bíblia diz que o pecado ele advém das tentações, né? As tentações são propostas para nos fazer errar. E a Bíblia diz que a tentação ela tem 3 origens: o mundo, a carne e o diabo. O diabo, a Bíblia diz que a gente tem que resistir. Lá em Tiago, por exemplo, capítulo 4, versículo 7, está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, né, a partir do verso 8, vai dizer, resistir-lhe firmes na fé. Ele anda em derredor, mas vocês precisam resistir. O mundo, a Bíblia diz que a gente tem que desprezar. Está lá em 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo é um sistema, é um esquema que tenta nos arrastar. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos diz que não podemos nos conformar com este mundo. Então nós cristãos precisamos desprezar esses valores do mundo e valorizar os valores de Deus.
E a terceira fonte é a carne. E a carne é a nossa inclinação pecaminosa, nossos instintos carnais, primitivos, naturais. E a esses a Bíblia diz que nós temos que fugir. Lá em 2 Timóteo 2:22, por exemplo, Paulo aconselha a Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Isso não é para resistir, ninguém resiste. Por que muitos caem em desgraça nessa área especificamente? Porque não admite a possibilidade do erro. Não, eu sou forte, não, eu sei até onde eu vou, não, pode ficar tranquilo. Não pode não. Né? O diabo a gente resiste, o mundo a gente despreza. A carne a gente foge e pede socorro a Deus. Se nós ficarmos atentos a isso, se nós admitirmos a possibilidade do erro, nós poderemos vencer o gigante com mais facilidade. E em terceiro lugar, não é vergonha tentar de novo. Por que Davi levou 5 pedras? Se ele errasse a primeira, ele tentaria de novo com as outras 4. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós não precisamos e não devemos ter vergonha de tentar de novo. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e que Deus nos perdoa, Ele pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. Está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Hebreus vai dizer que Deus não se lembra mais deles. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você errar, tenta de novo. Não fique com vergonha. O nosso passado diz de onde nós viemos, mas não diz para onde nós vamos. Nós podemos começar de novo. O fim da nossa história não precisa ter esse rótulo do nosso passado. A Bíblia é cheia de exemplos. Abraão foi um homem extremamente inseguro. Um homem que obedeceu a Deus pela metade. Deus falou para ele sair da parentela, ele levou um sobrinho junto. Ele mentiu, falou que a esposa dele era irmã dele, porque ficou com medo dos inimigos matarem-no para ficar com a sua esposa. No entanto, Abraão é conhecido na Bíblia como amigo de Deus, como o pai da fé, porque ele não deixou que os seus problemas, os seus erros determinassem quem ele seria. Ele se arrependeu e a graça de Deus operou na vida dele. E hoje nós praticamente nem lembramos do seu passado. A Bíblia fala de Jacó, que era neto de Abraão. O nome Jacó já diz suplantador, usurpador. Ele deu um golpe no irmão dele, numa questão de herança, enganou o pai, fugiu. No entanto, ele teve um encontro com Deus e o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Olha só o nome que foi dado ao povo de Deus. E Jacó foi pai de 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Foi um grande homem na Bíblia. A Bíblia fala de Moisés. Moisés foi criado no Egito, né? Vocês conhecem a história. O faraó mandou matar todos os meninos que nascessem, a mãe botou ele no cestinho e botou no rio. A princesa, né, a filha de faraó, pegou aquela criança e criou como se fosse filho dela. Ele foi criado no Egito, estudou nas melhores faculdades, viveu no palácio. No entanto, ele cometeu erros, ele cometeu um homicídio. Depois ele fugiu para o deserto. Quando Deus o chamou para ele libertar o povo que estava na escravidão lá no Egito, ele deu todas as desculpas possíveis. Depois ele aceitou, e naqueles 40 anos que ele conduziu o povo no deserto, deu um monte de derrapada. Ele quebrou as tábuas da lei. Quando ele se irou com o povo, né, ele voltou do monte, estava em oração. Quando voltou, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas da lei. Já pensou se todo pastor, quando voltar de viagem, encontrar a igreja do jeito que ele não quer, ele rasgar a Bíblia toda? Deus falou para Moisés falar a rocha, que a rocha ia dar água. Ele foi e bateu na rocha, porque ele estava irado. E o somatório desses erros de Moisés fez com que ele nem entrasse na terra prometida, né? Ele morreu quase que na fronteira. No entanto, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que pisou na face da terra. Ele deixou que Deus mudasse a vida dele.
Podemos falar de Davi. Davi cometeu pecados terríveis, né? Davi adulterou e não só fez isso, como conspirou para matar o marido da sua amante. Eu ouvi alguém dizer que dificilmente um de nós vai pecar feio igual Davi, mas também dificilmente um de nós vai se arrepender como Davi. Quando lemos o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, nós vemos ali que Davi ficou doente de tanto arrependimento. E Deus o restaurou, claro, as consequências ficaram, né? Ele teve que lidar com as consequências da vida toda. Mas Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu, ele perseguia a igreja, matava cristãos. Ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Ele teve a sua vida mudada. Ele se chamava Saulo, agora passou a se chamar Paulo e se tornou o missionário entre os gentios. Homens que tiveram um passado ruim, mas que não deixaram que o seu passado determinasse o seu futuro. Eles tentaram de novo e conseguiram. E nós conhecemos na história, né? E até na história recente de irmãos nossos, quantas pessoas que têm um passado ruim, mas que se deixaram moldar pela graça de Deus. E hoje são uma bênção. São bênção na igreja, são bênção na família, são bênção na sociedade. É isso que Deus quer fazer, transformar vidas. O Evangelho ele é transformacional. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero convidar você a fazer como Davi. Se errar a primeira pedrada, não tenha vergonha de pegar a segunda pedra. Se errar a segunda, pega a terceira. Se errar a terceira, pega a quarta. E se acabar as 5 pedras, baixa no chão e pega mais. Derruba esse gigante. Em nome de Jesus. Não desista. Tente de novo. Porque a Bíblia diz que Deus está conosco e nos fortalece. Davi, um menino, um adolescente, mas que já enfrentava leões e ursos, não tinha medo de gigantes. Ele não confiava nas suas próprias armas, pedras e estilingues. Ele não confiava também nas armas do rei. Ele não quis a armadura de Saul. Ele foi enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que eu quero que você faça. O Deus que não pode mentir prometeu que estaria conosco todos os dias até o final. Eu quero que você confie no Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor, porque Ele vai se mostrar um Deus glorioso, um Deus forte e um Deus amoroso na tua vida, em nome de Jesus.